Bem, vamos agora estudar sequências, mas antes eu gostaria de falar de supremo e ínfimo, que são duas ideias que vão ser bem necessárias lá na frente. Bem, nós temos aqui três conjuntos numéricos, conjuntos A, B e C, e nós vamos analisar se esses conjuntos têm ou não supremo e ínfimo. Mas primeiro, o que é que vem a ser supremo e ínfimo? Bem, os conjuntos eles podem ou não ter cotas, cotas superiores e cotas inferiores. O que vem a ser cotas superiores? São cotas são valores que limitam superiormente o conjunto. E cotas inferiores? Valores que limitam inferiormente o conjunto. Basicamente é isso. Então, o conjunto A, por exemplo, o conjunto A nós temos a representação dele numa reta bem aqui embaixo. Ele tem como menor valor dele o menos 5 e como maior valor dele o 8. 8 limita superiormente o A. Né? O 8, por exemplo, ele é um valor que ele é maior do que ou igual a qualquer elemento do conjunto. Né? Todos os elementos do conjunto A são no máximo iguais a 8, eles não passam de 8. Certo? Assim como eles são limitados pelo 8 superiormente, eles são limitados por 9, são limitados por 10, são limitados por 16, por 32. São limitados pelo 8 e naturalmente são limitados superiormente por qualquer número maior do que 8. Isso significa dizer o quê? Que todos esses valores são cotas superiores do conjunto A. O 8 é uma cota superior do A, o 9 é uma cota superior do A, o 10 é cota superior do A, o 16, o 32, o 40. Só que o 8 ele se destaca porque ele é a menor dessas cotas superiores. Sendo a menor das cotas superiores, o 8 é o supremo do conjunto A. Supremo nada mais é do que isso, é a menor das cotas superiores. Por outro lado, menos 5 é um valor que limita inferiormente o conjunto A. Todos os elementos do conjunto A são maiores do que ou iguais a 5, a menos 5. O menos 5 é uma cota inferior para A. Assim como o menos 5 é cota inferior para A, o menos 6 é cota inferior para A, o menos 7 é cota inferior para A, o menos 10 é cota inferior para A. Todos esses valores limitam inferiormente o A. Mas o menos 5 se destaca porque ele é a maior das cotas inferiores. Sendo a maior das cotas inferiores, o menos 5 é o ínfimo de A. Então o ínfimo, ele nada mais é do que isso. O ínfimo, ele é a maior das cotas inferiores, o supremo a menor das cotas superiores. O conjunto B, por outro lado, ele é o conjunto dos números maiores do que ou iguais a 4. Bem, o 4 limita inferiormente esse conjunto. Está bem aqui o conjunto B na reta. O conjunto B é o conjunto dos números reais maiores do que ou iguais a 4. Esse conjunto é limitado inferiormente por 4. 4 é uma cota inferior do conjunto B. Assim como o 3 é uma cota inferior de B, o 2 é uma cota inferior de B, o 1 é uma cota inferior de B, mas o 4 é a maior das cotas inferiores. Logo, o 4 é o ínfimo do conjunto B. A pergunta é, o conjunto B, ele tem uma cota superior? Cota superior tem que ser algo que limite ele superiormente, tem que ser algo que seja, tem que ser um valor que seja maior do que todos os elementos do conjunto B. A resposta é não, B não tem cota superior, porque todos os números maiores do que 4 estão em B. Se ele não tem cota superior, ele não tem supremo. Portanto, o conjunto B tem ínfimo, que é o 4, mas não tem supremo. Nós temos ainda o conjunto C, que é o conjunto dos números maiores, aliás, dos números menores ou iguais a menos 2. Na reta, essa aqui é a representação do conjunto C. C tem cota superior? Tem. O menos 2 é cota superior para C. Assim como o menos 1 é cota superior para C, o 0 é cota superior para C, o 1,5 é cota superior para C, o 3,8 é cota superior para C. Mas o menos 2 é a menor das cotas superiores. Portanto, o menos 2 é o supremo de C. E a pergunta que vem é, C tem ínfimo? Tem um valor que limite o C inferiormente? Não, não tem, porque
todos os números menores do que menos 2 estão em C. Significa que o C não tem cota inferior. Não tendo cota inferior, ele não tem ínfimo. O supremo dele é menos 2 e ele não tem ínfimo. Certo? Então nós temos o conjunto A que tem supremo e ínfimo, o conjunto B tem ínfimo, mas não tem supremo, e o conjunto C não tem ínfimo, mas tem supremo. Bem, agora que nós já tomamos conhecimento disso, nós podemos falar de sequências. O que vem a ser sequências? Sequência ou sucessão? Tem livro que trata isso aí, usa o termo sucessão. Isso é apenas uma questão de escolha. Uma sequência é uma função dos naturais nos reais que associa cada número n a um número real x. E esse termo xn ele é denominado o enésimo termo da sequência. Então nós temos aqui formas diferentes de se citar uma sequência. Nós temos uma sequência com termos x1, x2, x3, x4 até xn. O termo x1 é o primeiro termo da sequência, o termo x2 é o segundo termo da sequência, o termo x3 é o terceiro termo da sequência, o termo xn é o enésimo termo da sequência. Xn é o termo geral, e nós temos essas três formas. Essa primeira forma aqui ela é a forma de representar a sequência por extenso. A segunda forma é uma forma mais resumida, né, mais breve, onde você tem n pertencendo aos naturais, né, lá fora, né, o xn é a sequência dos termos xn com n pertencendo aos naturais. E tem a última forma que é a forma mais comum, né, que é só o xn dentro do parêntese. Bem, um exemplo de sequência é essa aqui, né, é a sequência dos termos an, onde an é igual a 1 sobre n. Para n igual a 1, eu tenho o A1, que é o primeiro termo da sequência. A1 é igual a 1 sobre 1, que vai dar o próprio 1. Para n igual a 2, eu tenho o segundo termo da sequência, que é o termo A2. A2 é igual a 1 sobre 2. Para n igual a 3, eu tenho o terceiro termo da sequência. A3 é igual a 1 sobre 3. Para n igual a 4, eu tenho 1 sobre 4. Para n igual a 5, 1 sobre 5. E assim segue. Né? Nós temos aqui, com esses parênteses, a sequência, e entre chaves eu tenho o conjunto de valores da minha sequência, certo? E aqui o conjunto de valores reúne todos os valores da sequência, certo? Um outro exemplo nós temos aqui embaixo, é uma sequência Bn, onde o termo geral dessa sequência é menos 1 elevado a n. Se o n é igual a 1, eu tenho B1. B1 é menos 1 elevado a 1, que dá menos 1. N igual a 2, eu tenho B2, que é menos 1 elevado a 2, que dá 1. O N igual a 3, eu tenho B3, que é menos 1 elevado a 3, que vai dar menos 1. Aqui eu tenho a minha sequência Bn, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, e assim segue. E o conjunto de valores tem apenas dois elementos, menos 1 e 1. Conjunto de valores, você não precisa repetir o elemento. Aqui, por exemplo, eu tenho na sequência menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Na sequência você precisa colocar as reticências, precisa colocar mais de uma vez o termo se ele aparecer mais de uma vez. Quantas vezes ele aparecer tem que pôr. Mas no conjunto de valores é apenas uma vez que você põe. Certo? Essa é a diferença entre sequência e conjunto de valores. Aqui nós temos então que uma sequência é dita limitada se ela for limitada inferiormente e superiormente. Ela é limitada inferiormente se existe um C pertencendo aos reais tal que esse C é menor do que ou igual a xn. Ou seja, esse C na prática ele é o ínfimo. O ínfimo, se a sequência tem um ínfimo, ela é limitada inferiormente. E ela é limitada superiormente se ela tem um certo D, de modo que esse D é maior do que ou igual a xn para qualquer n pertencente aos naturais. Na prática, esse D aí, ele é o teu sup. Se a sequência D1 suprema, ela é limitada superiormente. Se a sequência xn é limitada, então existe um k maior do que zero, tal que o módulo de qualquer termo da sequência é menor do que ou igual a k, para todo n pertencente aos naturais, né? No caso aqui se enquadra x1, x2, se enquadra o x3, o x4, qualquer termo da sequência, né? Eu sempre vou ter alguém que limita o módulo desse termo, caso a sequência seja limitada. Temos aqui como exemplo a sequência n, onde o termo geral dela é 1 sobre n.
Essa sequência é limitada, porque o ínfimo dela é zero. Ela é uma sequência de termos positivos, portanto o zero limita ela inferiormente, e o supremo dela é 1. Né? Vale lembrar que nós temos como primeiro termo aqui 1 sobre 1, que é 1, e depois esse termo n vai aumentando, né? 1, 2, 3, 4. Se o denominador aumenta, o numerador diminui. E aqui quem faz o papel do K é o próprio 1, né? Todo termo o módulo de qualquer termo da sequência é menor do que ou igual a 1. Certo? A sequência Bn é uma sequência, né, de termo geral 2 elevado a n. Essa sequência ela não é limitada. Por quê? Porque o n, vale lembrar que ele assume o valor de um número natural, né? Então, eu tenho 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4 dá 16. Esse valor cresce exponencialmente. Como esse n tende para infinito, ela não tem sup. E o ínfimo dela é o 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Na sequência Cn, eu tenho como termo geral menos 2, fora do parêntese, elevado a n. Ela também não é limitada. O primeiro termo dela é menos 2 elevado a 1, que dá menos 2. Menos 2 elevado a 2, como não tem parênteses, isso aqui vai dar menos 4. Menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Menos 2 elevado a 4 dá menos 16. Repito, não está dentro do parêntese, então todos os termos são negativos. Nesse caso, os termos diminuem exponencialmente, né? Vão ser todos negativos, o número aqui vai crescer, mas o sinal é negativo. Ela não tem if, porque os termos vão diminuir sem parar, mas ela tem um sup, que é o menos 2 elevado a 1, que é o próprio menos 2, certo? Por fim, nós temos uma sequência yn, onde o yn é igual a menos 2, agora dentro do parêntese, elevado a n. O primeiro termo dessa sequência é menos 2 elevado a 1, que vai dar menos 2. Depois, menos 2 elevado a 2, agora como está no parêntese e o expoente é par, menos 2 elevado a 2 dá 4. Terceiro termo, menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Quarto termo, menos 2 elevado a 4. Lembrando, expoente par, agora a base está dentro do parêntese, então menos 2 elevado a 4 dá 16. Ou seja, eu tenho um termo negativo, um termo positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, e assim segue. Significa que esse termo ora vai ser muito pequeno, porque ora o valor numérico vai ser grande, mas com sinal negativo, ora ele vai ser muito grande, porque ele vai ser positivo. Se o expoente for muito grande, mas for ímpar, o termo é muito pequeno, porque ele vai ser negativo e o número vai assumir valores numéricos altos, mas com sinal negativo. E se o expoente for muito grande, mas for um valor par, então eu vou ter um valor muito grande para y. Então essa sequência ela não é limitada, ela não tem nem inf e nem sup. Que fique claro. E vou encerrar essa aula falando sobre sequências monótonas. Ela pode ser de 4 tipos. Monótona crescente. Sejam NP pertencentes aos naturais. Ou seja, sejam NP 2 índices para os termos dessa sequência xn. Se n for menor do que p, então xn é menor do que xp. Ou seja, se o índice de um termo é maior do que do outro, esse termo que tem um índice maior vai ter o valor maior. Vai ser maior do que o anterior, né? É o caso da sequência de termo geral n mais 2. O primeiro termo é o x1, 1 mais 2, que vai dar 3. Segundo termo é o x2, 2 mais 2 dá 4. Terceiro termo é o x3, 3 mais 2 dá 5. 3, 4, 5, o próximo vai ser 6, 7, 8, 9. Ou seja, uma sequência monótona crescente, porque se o índice é maior, o termo é maior. Temos aqui o segundo caso, monótona decrescente. Uma sequência monótona decrescente vai exatamente na contramão da anterior. Sejam n e p pertencentes aos naturais, então se n é menor do que p, xn é maior do que xp. É o caso da sequência de termo geral 1 sobre n. O primeiro termo é 1, o segundo é meio, o terceiro é 1/3, o quarto é 1/4, depois 1/5, 1/6, 1/7. O que nós estamos observando é que o denominador está aumentando. Se o denominador aumenta, o valor do termo, os termos vão diminuindo, né? Então, a sequência está decrescendo. Terceiro caso é o caso da sequência monótona decrescente. Ela se assemelha muito à sequência monótona crescente. A diferença é que a monótona não decrescente, se o n é menor que o p, então xn é menor do que ou igual
o xn é menor do que ou igual a xp. Então temos como exemplo de sequência monótona não decrescente essa aqui. 1, 2, 3, como chega a um certo momento onde a sequência, onde o valor não cresce, o valor se mantém. 1, 2, 3, aí depois 3 de novo, 4, 5, 6, 6 de novo, e assim segue. E temos, por fim, o caso da sequência monótona não crescente. Olha, se a sequência, ela se assemelha muito à decrescente. A decrescente, se o n for menor que p, então xn é maior que xp. No caso da não crescente, se o n for menor que p, então xn é maior do que ou igual a xp. E um exemplo da sequência monótona não crescente é essa aqui. 10, 9, 8, está decrescendo, mas chega um momento que ela não decresce. 7, 7, por isso que é não crescente. Ela não está crescendo. Na maior parte do tempo ela diminui, mas existe um certo momento em que ela simplesmente não cresce. Por isso é não decrescente. Certo? Na próxima aula eu já vou falar sobre quando uma sequência é convergente, quando ela é divergente. Vamos prosseguir com o assunto. Obrigado.